Meus amados, a palavra de Deus é a reflexão do pensamento de Deus. A palavra de Deus é a expressão do desejo de Deus. A palavra de Deus é a expressão da vontade perfeita de Deus. A palavra de Deus é o desejo total da vontade de Deus. Então, sempre que nós nos comunicamos com a palavra de Deus, nós nos comunicamos com a vontade perfeita de Deus. Sempre que nós nos alinhamos à palavra, nós nos alinhamos à vontade perfeita de Deus. E tudo que está escrito na palavra de Deus é para o nosso bem. E tudo que está escrito também na palavra de Deus é para o nosso bem, mas expressa-nos ou nos ajuda a compreender o que nós podemos fazer através da palavra do Senhor, ou o que nós podemos fazer, ou o que nós temos como benefício ou possibilidade através da palavra do Senhor. Toda oração deve estar consistente com a palavra de Deus. E toda oração que é feita com ou através da palavra de Deus não falha. Da mesma forma que a palavra não falha, toda oração que você faz consistente com a palavra do Senhor não falha. Eu digo sempre, uma das melhores plataformas que a nova criatura tem em Cristo Jesus é a possibilidade de comunicar-se diretamente com Deus. É uma das melhores plataformas. Nunca negligencie o poder da oração. Nunca negligencie o tempo que você passa na oração. A oração é um investimento que nós fizemos no Espírito. É algo que você está a investir, está a construir no teu Espírito. Ao seu tempo certo, você verá os frutos da tua oração. Eu gosto dessa música em Lingala que diz que a oração paga bem. A oração paga, quer dizer, tudo que você faz na oração, você verá os frutos dessas orações. Então, a oração deve estar consistente com a palavra do Senhor. Deve estar baseado na palavra do Senhor. Como eu dizia no princípio, toda oração feita consistente, baseado na palavra, não falha. Não falha, não falha. Você verá os resultados da oração. E a Bíblia está cheia de exemplos de Cristo a apresentar como é que ele orava e como é que ele tinha resultados. Entenda, Jesus Cristo é a manifestação da palavra de Deus, feita em carne. Ou seja, quando tu vês a pessoa de Cristo na Bíblia, tu vês a encarnação da palavra de Deus. E sempre que você vê Jesus em ação, é a palavra de Deus em ação. Como nas suas ações ele não falhava, ele não fracassava, sempre que você se conecta à palavra, aonde Jesus entra em cena, e você agir da mesma forma, tu não tens como fracassar. Tu não tens como fracassar. Eu queria começar com Marcos capítulo 11, no seu versículo 12. Marcos capítulo 11, no seu versículo 12. Livro de Marcos capítulo 11, no seu versículo 12. Isso conta a história de Jesus quando estava com os seus discípulos. Diz, no dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Ao observar a certa distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, ninguém mais coma do seu fruto. Os seus discípulos ouviram-no a dizer isso. Pula para o versículo 20. Para o versículo 20 agora. De manhã, ao passarem, viram a figueira, quer dizer que passou o dia. Jesus disse para a figueira, ninguém mais coma de ti a fruta. Aparentemente não aconteceu nada, mas na esfera espiritual já começou a acontecer as coisas. Há momentos quando você ora tipo que não está acontecendo nada. Essa é a aparência que o diabo sempre nos mostra. Oraste, o que está acontecendo? Meus amados, você pode ter uma oração hoje. Não quer dizer como tu não viste nada hoje, não está acontecendo nada. Pode ter resultado daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a uma hora. Mas saiba que a tua oração não falhou. Vou repetir isso. Você pode orar agora. Tipo, orei, mas as coisas continuam na mesma. Aparentemente continuam na mesma. Mas podes crer,
na esfera espiritual, alguma coisa começou a acontecer. Sempre que você entenda, Deus é sério. Sempre que você se conecta com Deus, Deus leva a sério a tua conversa. Deus não é aquele homem quando você lhe fala as coisas, tá bom, então vai. Não, Deus é sério. Quando você apresenta a Deus a tua situação, Deus leva mesmo a sério. Deus leva a tua oração muito a séria. Nunca pensa quando tu estás em oração, Deus, ouvi, tá bom, você que sabe. Não, leva muito a sério. E se é para agir, Deus age na hora. Olha, deixa-me só, antes de acabar aqui, só para vermos algo. Daniel capítulo 2, vai só para o capítulo 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Ok? Naqueles dias, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, não provei carne nem vinho. Tampouco usei alguma essência aromática. Até que se passaram as 3 semanas. Agora vai para... Vai para o versículo 11. Entenda? Daniel teve uma visão e entrou em oração durante 3 semanas. E o anjo aparece para Daniel, diz algo extremamente importante. Disse-lhe, Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que vou dizer. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo. Ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Isso nos mostra como é que acontece a nossa oração no céu. Sempre que você decide buscar a Deus, buscar entendimento sobre aquilo que você quer que Deus te diz, as tuas palavras são ouvidas. Eu quero dar certeza a alguém na tua oração. Deus ouve a oração. Não há nada que te coloca, estou só a orar, Ele é que sabe. Não, Deus ouve a oração. Meus amados, é por isso que eu vou te incentivar. Continue a orar, porque Deus ouve a oração. Continue a orar, Deus ouve a oração. Continue a orar, Deus responde a oração. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu, toma uma decisão de você orar. Toma uma decisão de você querer mudança daquilo que você vê que não está bom. Daniel via que alguma coisa não está bom, teve uma visão, aquilo lhe deu medo. Há momentos que você acorda, o diabo se apresenta e diz que você vai morrer. Há um medo de morte, começa a bater no teu peito. Busca o Senhor. Há um medo que vem, que você não tem, esse medo não é meu. Alguma coisa está para acontecer. Busca o Senhor. Disse Daniel, desde o primeiro dia que você decidiu buscar ao Senhor, as tuas palavras foram ouvidas. As tuas palavras foram ouvidas. Entenda, as tuas palavras são ouvidas no trono de Deus. Eu quero dizer para alguém, as tuas palavras foram ouvidas. A tua oração está a ser ouvida lá no trono de Deus. Está na agenda do Senhor. Está no plano de Deus. Há anjos preparados para começarem a resolver aquela situação. Não te desanime. Há anjos já preparados para tal. Há anjos que foram despachados por causa daquela oração. Naquela madrugada, naquela noite que você perdeste o sono, começaste a chorar. Eu quero te dizer, no céu não tem só Gabriel, tem vários anjos lá. Você só não conhece os nomes, mas estão lá. Existem para isso, para essas orações. Aquelas orações que afligem o teu coração. Há anjos disponíveis. Aquela oração quando você acorda, o que está se passar comigo? E você começa a chorar a Deus. Eu quero te incentivar, se não der certo, chora a Deus. Porque há anjos, quando o choro está a cair, eles se lembram da tua dor. Fala, Pai, intervém acerca dele. Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e se humilhar diante do seu Deus. Diga comigo, eu tenho um Deus. As suas palavras foram ouvidas e eu vim em respostas a ele. Meus amados, enquanto não tiver palavra, não haverá resposta. Só há resposta porque alguém teve palavras para dizer. Se você quer ter resposta, então tenha a ousadia de falar. Não te cale nesse problema. Não feche os braços. Não olhe, acabou. Não, fale a Deus. Daniel teve medo, mas disse, não, o meu medo não pode me paralisar. Eu tenho que orar.
começou a orar, disse Daniel, desde o primeiro dia. Entenda, Daniel começou a orar desde o primeiro dia. No primeiro dia que ele decidiu orar, Deus já ouviu. Deus já ouviu, irmã. Deus já ouviu. Deus já ouviu. Deus já ouviu. E eu estou a te dizer, não para de orar, continua a pressionar. Continua apenas a pressionar, porque as tuas orações têm resultados. As tuas orações não vão fracassar. As tuas orações não vão cair por terra. As tuas orações não vão fracassar no nome de Jesus. Porque há momentos que nós começamos a orar, tipo que Deus não está a me ouvir, tipo que Deus não está a operar. É mentira do diabo. Não para de orar. Quando não tiver mais vontade de orar, ore. Ore, ore, mas ore mesmo. Não para de orar, porque as tuas orações estão a ser ouvidas. Daniel disse, o primeiro dia que você decidiste orar, Deus ouviu. Agora volta em Marcos, onde nós estávamos. Marcos, agora vai para o versículo 20, 11 e 20. Marcos capítulo 11, no seu versículo 20 agora. De manhã ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Aquela figueira que Cristo disse, ninguém coma mais de ti o fruto. Pedro lembrando-se, disse a Jesus, Rabi, noutra versão disse, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Aqui Jesus está a amaldiçoar, mas também poderia abençoar. Da mesma forma que ele amaldiçoa, da mesma forma também que ele pode abençoar. Se a maldição deu certo, a bênção também dá certo. Se aqui a maldição resultou, quer dizer que também há lugares quando a bênção sai, também dá certo. Pedro lembrando-se disse, Jesus, volta no versículo 21. Pedro lembrando-se disse a Jesus, Rabi, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Versículo a seguir, Jesus respondeu, tenha fé em Deus. Versículo a seguir, em verdade lhe digo, se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. A palavra que o Senhor me trouxe no meu espírito, quando eu meditava nisso, era toda oração feita consistente com a palavra de Deus, nada é impossível. Toda oração. Se tu tiveres um filho, um sobrinho, um primo no meio da noite com uma febre alta, toda oração feita consistente com a palavra não falha. Nenhuma oração feita consistente com a palavra é impossível a Deus. Nenhuma oração. Eu quero te garantir, pastor, funciona. Pastor, dá certo sim. Mesmo que tiver, outra vez que a pessoa está indo embora, clama a Deus que você serve. Diz, não duvida no teu coração. Meus amados, essa palavra não é uma história para alguém. Essa palavra não tem pessoas escolhidas para dar certo. Dá certo a todo mundo que crê na Bíblia. A Bíblia não tem pessoas específicas, não tem irmãos específicos. Dá certo a todo mundo que acredita nele. Começa a acreditar em Deus. Não deixa não, eu acho que a oração dele vale. Não, a tua oração também vale. A tua oração também Deus responde. Deus responde a tua oração. Nunca negligencia o poder da tua oração. Nunca negligencia o tempo que você passa na oração. Pode não gritar como eu, mas se você orar em fé, Deus vai te responder. O mestre disse, outra forma de dizer isso é, toda oração que tu fizeres, se você não duvidar no teu coração, mas acreditar, da mesma forma que Deus responde a Jesus, também vai te responder. Acredita nas tuas orações. Pastor, estou bloqueado. Começa a orar, o bloqueio vai cair. Começa a orar, o bloqueio vai cair. Pastor, estou me sentindo preso. Começa a orar, a prisão vai se quebrar. Estou nessa condição há muito tempo. Não faz mal. O tempo não importa, mas é a forma que você vai se disponibilizar para orar para que aquilo se quebre. A tua oração funciona. Toda oração feita consistente com a palavra de Deus, Deus responde. Toda oração. João capítulo 14, versículo 13. Eu gosto dessa palavra. Sempre que eu olho para essa palavra, me dá certeza que eu vou conseguir. Eu acredito que tanto que Jesus não mente e não pode mentir.
Põe-me ACF. Tudo quanto pedires. Tudo quanto pedir, 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 tudo quanto você pedir. Em meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Entenda, pedir em nome de Jesus é pedir consistente com a palavra de Deus. A palavra responde em nome de Jesus. Eu posso tirar a palavra em meu nome, vou colocar assim: tudo quanto você pedir, consistente com a palavra do Senhor, eu farei. Por que eu tenho que fazer isso? Para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que Deus seja revelado em Cristo Jesus. Disse, eu tenho que fazer aquilo. Senão a palavra dele será em vão. O que Deus tem que fazer? Porque Ele quer que a palavra seja glorificada. A primeira pessoa que tem interesse de fazer, não é você que pede. É Ele, o próprio Deus. Por quê? Porque a sua palavra será glorificada. Todo mundo vai crer que a palavra funciona. Então Ele tem que operar. Por quê? E se eu não operar, como que eles vão crer na palavra de Deus? Se eu não responder a oração, como é que eles vão ter certeza que a palavra funciona? Se tudo quanto você pedir, consistente com a palavra, diz, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Agora, se eu tirar a palavra Filho, diz, para que o Pai seja glorificado pela palavra de Deus. Porque o Filho é a palavra que se fez carne. Alguém está comigo aqui? Alguém está comigo? Há uma história caricata que eu gosto na Bíblia. Lucas capítulo 9. Eu gosto dessa história. Essa história me dá certeza, a oração funciona. Convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes a autoridade e poder sobre todos os demônios para curar a enfermidade. Convocou eles, chamou os 12. Depois liberou poder para eles. Disse, vão, curam demônio, libertam os cativos. Eram só 12. Diga ao seu irmão, eram só 12. Entenda, é a primeira vez que eles vão fazer isso. Jesus, eles sempre viram Jesus a fazer. Mas vai ser a primeira vez que eles estão sem Jesus. Para irem curar, para irem libertar sem Jesus. É a primeira vez. Lhes convocou. Disse, vem, vão com poder, façam isso, façam aquilo. Versículo a seguir. Glória a Deus por isso. Enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Enviou-lhes. Quer dizer, ele ficou, eles foram. Enviou-lhes. Versículo a seguir. Disse-lhes, nada leveis convosco para o caminho. Nem cajado, nem alforje, nem pão, nem dinheiro. Nem qualquer de vós tenha 2 túnicas. Versículo a seguir. Em qualquer casa em que entrardes, fica ali. De lá saireis. Foram. Agora pula para o versículo 49. É uma história interessante. Quarenta e nove. João, quando voltaram, deram o relatório ao mestre. Mestre, fomos lá, expulsamos demônio em teu nome. Uau, houve uma glória. Mas João disse algo extremamente importante, que muda toda a história. Disse, mestre, vimos uma pessoa que em teu nome expulsava demônio. Lhe proibimos porque não te segue conosco. Ou seja, ele não estava lá quando o Senhor nos deu poder. Nós éramos 12. Mas nós encontramos lá também alguém que estava a expulsar demônio. Demônio saía, mas nunca lhe vimos entre nós. Nunca teve no nosso encontro de oração. Nunca teve conosco a jejuar. Mas lhe encontramos lá. Diga ao seu irmão, a minha oração também funciona. A ideia do discípulo era que não só nós aqui. Só nós que oramos, só nós que temos Deus. Mas encontraram alguém ali também a fazer a mesma coisa. Qual era o segredo dessa pessoa? Ele orava através da palavra. Ele não era aquele que estava com Jesus toda hora. Mas quando Jesus operava, ele olhava e disse, eu amo esse homem porque esse é um homem de fé. Ele nunca, Jesus lhe disse, se você ir, expulsa demônio. Ele não ouviu isso. Já lhe encontrou, entenda bem, a Bíblia diz que encontramos, não é que fomos juntos, encontramos. Já estava lá, quer dizer que não recebeu esse mandamento de ir expulsar, mas ele acreditava em tudo que via Jesus a fazer. Se Jesus fez, eu também vou fazer. Se ele fez, eu também vou fazer. Lhe encontraram já lá a expulsar. Tudo que você consegue ver na Bíblia, você fala, eu também vou fazer.
Aquele homem era assim. Ele olhava e disse, Jesus, ouvi ele transformou água em vinho. Levantou coxo. E ele nos prega que tudo é possível. Eu também vou tentar. Meus amados, eu quero dizer para alguém, por mais que na família existem várias situações, vários bruxos, tenta! Diz, eu vou libertar a família dessa bruxaria. Alguém fala, o teu tio também tentou morrer. Eu não sou meu tio. A tua irmã também tentou morrer. Eu não sou minha irmã. O teu pai também tentou, mas olha como está. Fala, eu não sou meu pai. Disse, respondeu-lhe, mestre, encontramos alguém. Também, ele aqui também nas suas orações, também acreditava nas suas orações, aquele homem. Disse, encontramos alguém lá. E encontramos já a fazer as coisas. Nós pensamos que lá nós seríamos os únicos, mas nos surpreendemos. Encontramos lá alguém. Eu quero dizer para você, da mesma forma que os bruxos pensam que são os únicos na família, são eles que mandam na família, eles vão te encontrar também. Também vão te encontrar e dizer, naquela reunião, nós pensamos que nós somos os únicos bruxos na família, mas encontramos um irmão também lá que ora. Dentre os filhos daquela mamãe, há uma filha que ora. Dentre os filhos daquele papá, encontramos alguém que conhece o seu Deus. Encontramos alguém que não acredita que você pode lhe matar na bruxaria. Encontramos alguém que está falando para nós, a tua bruxaria não vai me atingir. Encontramos alguém, aparecemos nos seus sonhos, eu não vou morrer. Encontramos alguém, lhe amarramos à esquerda, saiu à direita. Encontramos alguém. Diga para ti, meu, vão me encontrar, vão me encontrar. Vão me encontrar também. Vão me encontrar também. Encontramos alguém. Encontramos alguém em que teu nome também expulsava demônio. Tentamos lhe proibir, mas porque ele não anda conosco. Tentamos lhe proibir, porque nós nunca lhe vimos nas nossas orações. Nós nunca lhe encontramos a orar como nós. Mas lhe encontramos a fazer a mesma coisa como nós. A tua oração funciona. Pode não ser como da tua irmã, mas a tua oração funciona. Eu quero dizer para você, alguém vai te encontrar também. Alguém também vai te encontrar. Falar, ei, eu pensei que na família não havia alguém que orava. Afinal tem alguém quando declara suas palavras se cumpre. Eu pensei que ele iria acabar assim, mas ele se levantou em oração. Lhe encontramos agora a orar. Se te encontraram sentado, dessa vez vão te encontrar a orar. Se encontravam você a chorar, dessa vez vão te encontrar com mãos para cima e o fogo a descer sobre você. Vão te encontrar sempre a lamentar, mas vão te encontrar alguém que fala, eu não aceito isso. Essa porta não vai se manter fechada contra mim. Há mulheres que vão, o teu marido vem te contar um problema, foi embora, mas de repente, no mundo espiritual procuram, vamos lhe parar. De repente encontramos a sua mulher a orar. Pensamos que iríamos bloquear esse marido, mas encontramos a sua mulher a orar. Há filhos que dizem, pensamos que vamos lhe bloquear, mas encontramos a mãe dela a orar. Encontramos o irmão dela a orar. Encontramos a irmã que disse, não, nas minhas irmãs não. Nos meus irmãos não. Já levaram Tiago. A irmã disse, não, já levaram o meu pai, já levaram a minha mãe, mas os meus irmãos você não pode mais tocar. A mamãe que diz, não, eu fiquei sozinha, mas você não pode tocar mais ninguém. As tuas orações são ouvidas, meu Deus, as tuas orações são ouvidas. Ninguém te mente, a oração é ouvida. A oração é mesmo ouvida. Acorda de manhã, ora. De tarde, ora, semeia. Não aceita que alguém te diga que a oração não dá certo, a oração funciona. Vamos lhe parar, diz, não, vocês não vão me parar. Você pode me conseguir por alguns dias, mas vocês não vão me parar para sempre. Se não der para correr, eu vou me arrastejar. Se não der, meu Deus, chegará um momento que tu não tem força para correr. Se cair, levanta. Se não der, começa a andar assim. Se não der para andar, começa só a se arrastejar. Pastor, não tem mais aquela verdade na oração, mas também não para. Continua, mesmo se arrastejando, começa a orar. Já não consigo orar 10 horas, ora pelo menos 1 hora. Ora 4, amanhã você vai voltar lá. Mas nunca para de orar. Acredita nas orações. A oração funciona. A oração funciona. 1
de João capítulo 5. João capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi, que creem no nome do Filho de Deus, para que saibas que tens a vida eterna, para que creias no nome do Filho de Deus. Versículo a seguir. Esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A sua vontade é a palavra de Deus. Segundo a palavra do Senhor, ele nos ouve. Imagina você ora: Pai, olha como as lutas estão se levantando em mim, então no emprego. Se eu parar de trabalhar, quem vai dar de comer aos meus filhos? Pai, no nome de Jesus, tu falaste na tua palavra, não vou mendigar o pão. Se eu fui pequeno, agora sou grande. Nunca vi um justo abandonado, nem a sua posteridade a mendigar o pão. E eu de manhã, quando meditava, algo que veio no meu espírito, Isaías capítulo 54, versículo 17. Aquilo vinha no meu espírito, de manhã. Vinha no meu espírito. No seu versículo 15. Põe o versículo 15. És que seguramente vir juntar. Não, põe-me a NVI. Se alguém atacar, não será por obra minha. Virão juntar-se contra ti. Noutra versão diz assim: todo aquele que atacar cairá diante de você. Versículo a seguir. Veja, fui eu que criou o ferreiro. Sob as brasas, até darem chama, forja uma arma própria para o seu fim. Fui eu quem criou o destruidor para gerar caos. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a justiça de que de mim procede, diz o Senhor. Meus amados, a tua oração não falha. Toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Toda língua que se levanta a dizer que você vai fracassar, isso tu deves começar a condenar. Como em oração? Declarando de acordo com a palavra de Deus. Ainda que meus inimigos se investirem contra mim para comerem as minhas carnes, não, eles tropeçarão e cairão. Quando os inimigos, meus adversários, se levantarem contra mim, no nome de Jesus não vão prosperar. Toda reunião que é feita em meu nome, Pai, eu cancelo no nome de Jesus. Todo decreto satânico que é levantado contra mim, estou a revogar no nome de Jesus. Estou a revogar qualquer decreto satânico no nome de Jesus. Toda ventania que está a se levantar contra mim, estou a declarar que cessa no nome de Jesus. Toda ventania que está a levantar na família, no trabalho, nas minhas relações, que cessa no nome de Jesus. Meus amados, não assiste a ventania a se levantar. A Bíblia diz que Jesus estava dormindo. Quando lhe fizeram acordar, disse: mestre, vamos perecer. Disse: vento, aquieta-te. Toda língua que se levantar contra ti, disse: tu a condenarás. Essa é a herança dos santos. Essa é a nossa herança. Essa é a nossa herança. Qual é a ventania? Qual é a ventania? A tua oração tem poder. A tua oração tem poder, meus amados. Não para de orar, investe tempo em oração. Não para de orar, porque Deus responde a oração. Não para de orar, porque Deus está pronto para agir. Daniel, as tuas palavras foram ouvidas. Vêm respostas a ela. As tuas palavras devem subir ao trono de Deus. Pastor, já orei, ora mais. Pastor, já mas ora mais. Não para de orar. Não entra em decepção por causa da oração. Não, ora mais. Pastor, será que Deus não está... Não, Deus está a te ouvir, mas continua sempre a orar. Porque Daniel, quando o anjo veio lhe visitar, não lhe encontrou decepção, ele encontrou um lugar de oração. Mesmo que a sua oração foi respondida no primeiro dia, mas ele continuava a orar. Enquanto ainda não aconteceu, que os pés nunca saem do chão, que as mãos nunca parem de se levantar a ele.
Enquanto ainda não ver, não para de orar. Enquanto não tocar, não para de orar. Enquanto não abrir a porta, não para de orar. Enquanto não sentar lá no trono, não para de orar. Ora até criar o seu milagre. Ora até criar aquilo que tu deseja no teu coração. Não te esqueça, se não der para andar, não vai correr, ande. Se não der para andar, vai calvagar um pouco. Se não der, arrasteja-te, mas não para. Eu vou orar até alcançar aquilo que Deus me prometeu. Eu vou orar até abrir aquela porta. Eu vou orar, vou combater por aquilo que o Senhor me prometeu. Esse é o ano jubileu. Esse é o ano jubileu. Eu creio nisso no nome de Jesus. É o ano jubileu para mim. É o ano de libertação. É o ano jubileu para mim. Aleluia. 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 Se coloque em pé, vamos orar.